colocar. Aê, manda ver. Começou, né? Deixa eu... Bom, eu vou falar sobre os casos, os indeclináveis e os adjetivos. Então, primeiro, a introdução ao substantivo, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é substantivo. Substantivo é toda palavra que vai nomear algo, né? Pode ser um objeto, pode ser algo abstrato, pode ser algo concreto, né? A definição é parecida com a língua portuguesa, né? O que é o substantivo. E aí, o substantivo a gente usa para nomear tudo, e ele vai aparecer nas frases, né, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve, é rodeado de substantivo. Só que o substantivo, quando ele está na frase, ele vai ter uma classificação sintática. Então, dependendo do lugar que eu colocar o substantivo, ele vai ter uma classificação. Né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Que nem o homem vê o cavalo. Então, homem e cavalo são substantivos, porque eu estou nomeando algo, né? E aqui homem tem a função de sujeito e cavalo tem a função de objeto. E aí a gente tem outros complementos na frase, que é o verbo, que é os artigos, mas o substantivo a gente tem aí essas duas palavras. Né? Se eu inverto o cavalo vê o homem, tanto cavalo quanto homem, eles continuam sendo substantivo, mas eles assumem outra função, né? Então, o cavalo vira sujeito e o homem vira objeto, porque está em outro lugar aí da frase. Aqui são outros exemplos, né? Então, que também vai tendo outras funções, como beneficiário, instrumento, objeto, como eu falei, sujeito. E aí, o substantivo, ele tem uma base nominal e ele vai ter uma terminação. E aí, dependendo de como é essa terminação, vai indicar algumas coisas para a gente. Então, todo substantivo, ele vai indicar se é masculino, feminino ou neutro, dependendo da terminação. Ele, igual o português. Né? Número, singular, plural e dual. Então, o dual é algo que a gente não tem na língua portuguesa. Então, o substantivo no dual é quando ele se refere a duas pessoas, né? Eu e você, o pai e a mãe, e aí vai ter uma classificação, uma terminação aí que vai indicar isso para a gente, e aí o verbo e os complementos também vão combinar com isso. E aí tem a função sintática, que é aquilo que a gente já falou um pouco, né? Se esse substantivo vai ter função de sujeito, de objeto, de instrumento, e assim por diante. Que são os exemplos, né? As flexões, né? Ele pode ser singular e plural também. Ah, eu voltei. Sim. Singular e plural, ou dual, masculino, feminino ou neutro. Então, aqui tem a tabela, né, para a gente saber. Então, a primeira tabela se refere aos pronomes masculinos, a segunda neutro, a terceira feminino, singular, dual e plural. Então, a raiz, ela não muda, o que muda é o final. Então, dependendo de como tiver esse final, a gente classifica. Né? E aí, em sânscrito, tem algo que a gente chama de casos, né, que vai do primeiro ao sétimo caso, mais o vocativo. Então, dependendo dessa terminação, a gente vai estar fazendo isso, e é isso que indica a função sintática na frase para a gente. Então, eu tenho que olhar aí em que caso que está para saber se é sujeito, se é vocativo, né, se é objeto, se é instrumento. Então, quando tiver, né, as palavras aqui nessa linhazinha aqui, né, do primeiro caso, o que é o primeiro caso? O primeiro caso sempre vai ser o sujeito, sempre. Né? Então, o homem carrega o balde. Então, o homem aí é um substantivo na função sintática de sujeito. O vocativo é o chamamento. Ei, homem, venha cá, né? Ei, homem, bom dia. Então, o homem é a mesma palavra, é o mesmo substantivo, mas aqui ele assume a função de chamamento, né? No segundo caso, ele pode assumir duas funções aí, dois sentidos, de objeto ou de destino, né? Então, o homem carrega o balde, o homem vai para Londres, né? Então, carrega o quê? O balde. Vai para onde? Para Londres. Terceiro caso, instrumento, ferramenta ou meio e via. O homem carrega o balde com as mãos, né? Então, as mãos aí, o instrumento. O homem caminha pela estrada, o meio, a via. Quarto caso, beneficiário ou finalidade. O homem cozinha para o filho, então esse para o filho é beneficiário aí desse homem que está cozinhando. Finalidade, o governo trabalhou pela paz, né? Então, para que ele trabalhou? Pela paz, essa ideia de finalidade.
Quinto caso, causa, motivo ou origem. O homem cozinha por causa da fome, o motivo. A água cai do céu. Cai da onde? Do céu, né? Pertencimento. O homem pegou a bola do filho, né? Então, de quem é a bola? Do filho. Sétimo caso, espaço ou tempo. O homem mora aonde? Na cidade, né? O espaço. O menino estuda de manhã, né? Então, estuda quando? De manhã. Quando a gente for fazer a tradução, depois de identificar, né? Então, a gente tem esse passo a passo aí. Primeiro, a gente identifica o verbo, classifica o verbo, e aí depois a gente vai olhar quem fez a ação, o sujeito, quem sofreu a ação, o objeto, né? Com o que fez a ação, para quem a ação foi feita, por quê, quando, onde, de quem. Então, a gente vai fazendo essas perguntas e a gente vai achando os casos para a gente poder fazer a tradução. Tudo bem? Então, agora a gente vai estar olhando a introdução dos indeclináveis. Então, indeclináveis são aquelas palavras que a gente fala, que aparecem nas frases, e que, como o próprio nome diz, elas não declinam. Então, elas não vão ter singular e plural, elas não têm masculino e feminino, e elas não entram no caso, né? Então, o primeiro indeclinável aí, não. Não é sempre não, né? Então, não tem não para o feminino e não para o masculino, ou no singular e no plural. Então, não é um indeclinável. O e é outro indeclinável, né? As aspas é outro indeclinável. Aí o Eva, né, também, né, de fato, realmente, apenas, somente. O Ro, né, que é o O, né, ele vai sempre, ele aparece muito junto com o vocativo, né? O Kim, que é ponto de interrogação. E o Namahá, que é saudação e que pede aí o quarto caso, né? Então, esses são os primeiros indeclináveis que a gente vai estar vendo, tem outros. E lembrando que eles não declinam, né? E aí a gente vai estar vendo os adjetivos. Então, primeiro entender o que é adjetivo. Adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo, né? Então, ele vai dar uma característica para o substantivo. Então, o adjetivo ele está sempre atrelado ao substantivo. Então, se ele está atrelado ao substantivo, ele combina com o substantivo. Então, se eu tenho o substantivo é masculino, o adjetivo é masculino. Se é feminino, o adjetivo é feminino. No singular, no plural e nos casos também, né? Então, os adjetivos eles vão declinar como substantivo, né? Lá nos casos que a gente viu nos 7 casos, no singular, plural ou dual, e no masculino, feminino e neutro, né? E eles aparecem juntos aí na frase, dando característica aí para os nossos substantivos aí, né? Então, que nem aqui a primeira, o cavalo corre na estrada, não tem substantivo. Quando eu coloco o cavalo preto corre na estrada branca, então preto, ele é um adjetivo que dá uma característica para cavalo, e branca é um outro adjetivo que dá característica para a estrada. E o nosso último exemplo, né? Os cavalos pretos correm nas estradas brancas, eles estão combinando tanto, né, o feminino com feminino, quanto o plural, né? Então, é os cavalos pretos. Então, o adjetivo combina aí com esse plural da palavra cavalos. Tudo bem? 8 Foi. minutos foi ótima. Oi? Ótima, foi ótima. 8 minutos. Vai lá para o meu, que eu vou ganhar tempo aí com o senhor. Adorei isso. Foi muito Deu bom. para entender? Que aí a gente marca o seu. Muito bom, muito bom. Depois eu vou falar para você os errinhos que eu vi você fazendo. Tá. 34. Aí depois você me fala, porque deixa eu pegar para anotar também, se tiver, porque a gente vai ficando nervosa, né? Sim. Eu dei aula de língua portuguesa há muitos anos da minha vida, né? Então, essa Dá parte, para ver que você sabe. Dá para ver né? que você sabe. Eu já, assim, tenho dificuldade com esse trem. Vai ser tudo na lida mesmo. Então, para mim é mais fácil falar do que ler, mas a gente. Deixa eu só achar o seu, eu já passei do seu. Você Vai. passou, André, 34. Isso. Cheguei, pronto, pode ir. Aí, valendo lá. Pronomes são uma categoria de palavras que terão declinação especial, porém, 90% das situações vão seguir a estrutura do TAD. Põe lá na primeira, Andréia, por favor. TAD, mas ele é tanto masculino como neutro como feminino. E ele, no pessoal do caso reto, que são ele, ela, eles, elas, demonstrativo, esse, essa, esses, essas, isso, ou artigo definido, que é o a, os, as. É assim que o pronome vai funcionar na frase. Próximo slide. As tabelas dos pronomes, elas têm as terminações parecidas com as dos substantivos. Então, assim como Rama, masculino, Vana, neutro, Sita, feminino, é uma referência aos substantivos. E os Taj, masculino, neutro, feminino, vão ser referência
aos pronomes. Próxima. O uso deles é na tabela também como as outras declinações que já foram vistas nos slides anteriores. Então, eles, assim como os adjetivos, eles vão concordar em gênero, número e caso, assim como masculino e neutro para a curto, como Rama e Vana, e o a longo, que é feminino, para citar. Próximo slide. E aí um exemplo onde tem o sarra, que é esse ou o, que é o pronome, menino brinca, ou esses ou os meninos brincam. Ele concorda em gênero, número e caso. No próximo slide, a gente vai falar de sande. Pode passar mais um, André. O sande ocorre numa frase quando uma palavra termina com a vogal e a seguinte começa com vogal. Elas podem se juntar e modificar-se ou continuar separadas. E essas modificações dependem sempre de que vogal é essa. E para isso a gente tem algumas regras. A regra 1 de vogal, sande de vogal, é quando a vogal simples, seguida por uma vogal que é igual a ela vai se resultar numa vogal longa correspondente. Então, toda vez que ela forem duas vogais e as duas forem iguais, é só colocar a vogal longa correspondente dentro da frase, como no exemplo. A segunda regra, a breve ou longo, é seguido por uma vogal simples diferente dela. Então, no caso, o A com I vai se transformar em E, que é a vogal guna correspondente. A com R vai dar ar, A com L vogal vai ser al, e A com U vai dar O, assim como V da iti, V de ti. Próximo slide é a regra 3. Quando o A, breve ou longo, é seguido por uma vogal complexa. Aqui, tanto o A com E ou OI vai se tornar OI, como o A com O ou AU vai se tornar AU. Sadá mais Eva vai ficar Sadaiva. E Sa ou Dana vai ficar Saudana. Próximo slide. Regra 4 e regra 5, as duas vão buscar vogal correspondente, porque elas não começam com um A, a semivogal correspondente. Elas não começam com um A curto nem com A longo. Então, começando com quando uma vogal simples diferente de A é seguido por uma vogal diferente dela, resulta nessa semivogal correspondente. O I é I, o R vogal é o R consoante, o L vogal L consoante e o U, tanto o breve quanto o longo, vai ser o V. Então, para ti e o cara, vai ficar para ti o pacara. Próximo slide. A regra 5 também, por começar sem a letra A, ela vai buscar lá uma semivogal correspondente. Então, toda vogal complexa, e, oi, o e el, mais seguida por qualquer uma das vogais, todas as vogais, o resultado vai ser A breve ou A longo, seguido da semivogal correspondente mais a segunda vogal. Então, o E mais o U, ele vai ficar AIU. Então, no exemplo é T mais Ana, Tayana. Ele muda o som, inclusive, da frase. E o segundo exemplo, que é Bo mais I, ele vai ficar Bavi. Tem que sempre o A. Ele vai ser A longo ou curto, dependendo da complexidade dessa vogal. Próximo. São as exceções para as nossas regras aqui, que não vai dar tempo da gente falar sobre elas. Então, nós temos várias exceções, são 4 exceções, e nós vamos deixar que, se no final der tempo, a gente volta. Sande de Visarga. A regra 1 de Visarga as palavras vão ficar juntas quando A, seguido de Visarga, seguido por um outro A igual a ele, o primeiro A vira o segundo A, o Visarga cai, o segundo A vira Avagraha. Então, o exemplo, Namaha Astute, fica Namostute. Próximo. A segunda regra, as palavras ficam separadas. Quando A seguido de Visarga, seguido por uma vogal diferente de A, o A vai ficar permanece igual, o Visarga cai, e a vogal diferente de A permanece inalterada. Então, de Namaha iti vai ficar Namá iti. A regra 3, as palavras também vão ficar separadas. Se o A, seguido de Visarga,
é seguido por uma consoante sonora, o A vira O novamente, o visarga cai e a consoante sonora permanece inalterada. Namarra mais namarra vai ficar namu, namarra, sem o visarga no meio entre elas. A regra 4. As palavras também ficam separadas, elas vão ficar juntas só na primeira regra, na quinta e na sexta. Quando A longo, seguido de visarga, é seguido por uma letra sonora, que vai ser a maioria delas, quase todas, são todas as vogais e a maioria das consoantes. O A longo vai permanecer inalterado, o visarga cai e a letra sonora permanece inalterada. Então, tcharahá, a tcharahá, vai ficar tchará, a tcharahá. Regra 5, elas vão se juntar. As palavras, agora, quando uma vogal é diferente de A, breve ou longo, e seguido de visarga, mais uma letra sonora. E a letra sonora é a maioria das consoantes e são todas as vogais, então é a grande maioria. Um exemplo aqui, a vogal diferente de A permanece inalterada e o visarga vai virar R consoante, e a letra sonora fica inalterada. E eu gosto desse exemplo, que é Guruhu Brahma, vai ficar Gurur Brahma, como naquele mantra, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, ele tem esse apóstrofo que entra aí. E aí, dentro da regra 5, tem a exceção 2, que é se a letra sonora for o R consoante, a vogal diferente de A vai ficar, ou A breve ou A longo, ela vai ficar alongada. E o visarga vai cair e o R vai permanecer inalterado, sendo que as palavras vão permanecer separadas, elas não vão ficar juntas. Dentro da mesma regra, essas diferenças aí. Então, para Guroho Ramaha, vai ficar Guru Ramaha. Próximo slide. A regra 6, estou querendo ver o tempo aqui. A regra 6, as palavras se juntam. Quando uma vogal é seguida de visarga mais uma consoante surda, que são aquelas duas primeiras colunas da nossa tabela de consoantes mais as sibilantes, quando a vogal se junta com a consoante surda, a vogal permanece inalterada e o visarga vai virar a sibilante correspondente dessa consoante surda. E a consoante surda fica inalterada, como namarra mais T, namastê. E tem a exceção a essas regras, que ao aplicar a regra 6, se for a consoante surda for gutural ou labial, não ocorre sandhi, o visarga muda para a arda visarga. E na exceção 4, que ao aplicar a regra, se o sandhi vai ser opcional se a consoante surda ainda por cima for as sibilantes. Então, ela vai aquele soprinho, que eu não sei fazer direito. E a próxima regra, que é a exceção 1, as palavras permanecem separadas tanto para sarra ou exarra, que são os masculinos, primeiro caso, de tad e de etad, que a gente ainda não viu. Se a letra seguinte for diferente de A, o visarga cai. Sarra pashyati, sa pashyati. E assim foi. 9 minutos. 9 e uns segundinhos, mas não deu 10, não. Entendeu? Eu corri que nem uma doida, escrevi tudo para não correr o risco. Se eu ficar lendo alguma coisa, eu vou passar. Bom, agora sim, deixa eu falar de você, depois você fala do meu.